Agora, gente, a gente vai conhecer também a vida da Estela. Ela vai contar como ela era dançarina no Faustão. E ela, hoje, é a amiga de Jesus Cristo. Como é que foi largar, abandonar tudo isso que tantas pessoas desejam? Sucesso, fama, reconhecimento, um lugar ao sol para andar com Jesus. Tudo bem, linda? Bem-vinda! Obrigada, Prazer que te alegria estar receber. aqui com você. Que bom Que alegria, ter você enfim, fazer aqui. parte dessa rede gospel de televisão com vocês. Linda. Estou muito honrada, viu? Muito obrigada pelo espaço, por poder partilhar um pouco da minha história, um pouco do que Jesus tem feito. Amém. A gente que fica feliz de você estar aqui com a gente, porque hoje as pessoas, Estela, elas desejam aquele lugar que você conquistou. Você é atriz, você é bailarina. Quer dizer, tem muito talento para você chegar lá. E uma trajetória muito longa também, né? Campanhas publicitárias desde pequena, anos na Rede Globo. E você alcançou aquele lugar de bailarina do Faustão, que era assim, né? O Faustão era o programa nacional, parava o Brasil para assistir, né? O Faustão. E tá aí as fotos dela ali dançando, participou de novelas, mas às vezes as pessoas não entendem que esse lugar não é o todo, né, Estela? Como é que é chegar, alcançar, imagino que isso era um sonho teu, e chegar lá e ainda ter um vazio? Você narrou exatamente o que eu vivia, né? Eu sonhava, conquistava e não era plenamente feliz. Havia, de fato, um vazio na minha alma que só foi preenchido quando eu conheci Jesus com os próprios olhos, não o Jesus dos meus pais, que, como eu ouvi o Túlio dizendo, eu também sou filha de pastores, eu também nasci dentro da igreja. Então eu também fui apresentada ao evangelho desde muito nova. Eu também vivi um milagre quando criança. Meu Deus! Sério? Eu fui ouvindo ele falando. Gente! Então, assim, eu sou separada desde criança. Nunca foi me imposto pelos meus pais que eu herdasse ali o ministério, embora eu sempre sabia. Ouvia de qualquer pessoa de Deus que orava por mim e falava: é família sacerdotal, não dá para fugir, seus pais são, você vai ser também. Uhum. Eu não achava feio isso, não é uma coisa que eu negasse, mas era uma coisa que eu não enxergava, que eu viveria. Eu não me via com o microfone na mão, né? Então, fui viver os meus sonhos profissionais. Muitos deles não deu tempo de sonhar e aconteceu. O próprio balé do Faustão eu estava numa fila de uma audição para um teatro musical. Uma menina me vê na fila e fala: você tem cara de bailarina do Faustão? Você não quer trabalhar lá, não? E ali ela me indica pro coreógrafo, o coreógrafo me liga, eu ainda na fila, e me contrata pelo telefone. Foi assim que eu entrei pro balé do Faustão. Uau! Mas, de fato, eu já tinha 10 anos de estudo de balé, né? Então, eu já estava profissionalmente preparada para a oportunidade, né? Então, eu tinha uma vida nos melhores lugares, as melhores oportunidades, as melhores viagens, tudo que, de fato, o mundo deseja e o mundo prega como uma perfeição que te trará felicidade. Mas isso, meu amado, é uma grande mentira. Porque eu vivi, então tem alguém aqui com autoridade para falar. Porque eu vivi, eu conquistei e tinham dias que eu acordava com uma tristeza que eu não sabia explicar de onde vinha, o que era, não sabia justificar. Aí eu ficava mais triste ainda porque eu me sentia ingrata, porque eu estava vivendo coisas que todo mundo um dia sonhou, mas não me satisfazia, não me fazia feliz. Então, só que ao mesmo tempo que eu vivia tudo isso profissionalmente, eu não largava de Jesus, entende? Eu não vivia o 100% que a palavra do Senhor e o Evangelho nos propõem, mas eu não largava Jesus porque era o motivo da minha existência desde sempre. Era a pessoa que eu sempre tinha alegria e prazer de divulgar para as pessoas. Aonde eu ia, eu falava de Jesus. Eu começo sendo uma evangelista dentro do Faustão.
as meninas ali que dançavam comigo foram as primeiras que receberam um pouco do Jesus que eu conhecia através de mim. Então ali eu dava as mãos para ela, nós orávamos antes do ao vivo, eu falava do Jesus que eu conhecia e eu queria que elas experimentassem. Foi aí que eu criei uma célula que hoje é um movimento, né? Então o movimento tem quase 5 anos. O movimento vem antes do meu despertar ministerial. Mas resumindo Você falou de uma frase muito forte, Estela. Sim. Eu falava do Jesus que eu conhecia. Sim. Você conhecia, como Jó fala, de ouvir falar? Isso. Qual foi o dia da tua experiência com Deus? Estela e Deus 1 a 1. Há 3 anos eu vivi esse despertar, com 27 anos. Que foi quando eu estava... Ainda vivia profissionalmente várias coisas, já não mais estava no Faustão, havia 1 mês que eu tinha saído. E aí eu fui num evento de donos cristãos, mas não era de cunho cristão, era para vendedores, e ali tinha um palco enorme para palestrantes. E eu tive um tempo de mesa com eles no almoço e falei lá do milagre que eu vivi com 1 mês de idade. Que milagre foi esse? Eu nasci com o fêmur desencaixado da bacia, esse lado aqui. Chama subluxação, subluxação do quadril, algo assim. E para as minhas pernas ficarem abertas, né, na posição correta, tinha que usar um aparelho que chama alça de Povalik e mais fraldas. Então eu tinha ali uma deficiência física. E meu pai recém-convertido, porque crente mesmo era minha mãe estava arrastando meu pai. Aí meu pai recém-convertido foi no encontro de homens durante o carnaval, numa cidade vizinha, lá em Minas Gerais. Que eu também sou mineira, pelo que eu entendi, ele também é mineiro, um monte de coincidência. Meu Deus do céu! Muito bom isso. Olha lá, você e aí meu pai vai nesse encontro e tudo de Jesus ali para ele era muito novo. E aí, a última ministração do Bispo Rodovalho, da Sara Nossa Terra, ele fala no meio daquela multidão de homens. Tem um pai aqui com uma filha com um problema na perna direita. Receba esse milagre, ela está sendo curada agora. E o meu pai conta que ele sentiu um arrepio, um fôlego do pé até a cabeça. E que ele falou, é a Estela. Ele liga para minha mãe crente, cheia de fé, é a Estela, já tomou posse, já tirou tudo, já tirou ali tudo que eu usava, já me pôs para viver normalmente. Ai, que beijo. Não me levaram mais na fisioterapia, que eu já devia ter feito, sei lá, 1 vez, porque eu tinha 1 mês de idade só. E me levaram no médico que tinha dado o laudo para ele dar a opinião dele, mas sem falar nada. Falou, você é uma Estela, você dá uma olhada. Aí eles contam que o médico refez o teste. Então ele gira minha perna para um lado, gira a outra perna para o outro e fala assim, uai, pai, uai, mãe, parece que a perna com defeito tá melhor do que a normal. Ali eu fui curada, nunca mais me levaram para nada. Fiz 10 anos de balé clássico estudando, depois dancei por 6 no Faustão. Usou pra caramba essa bacia, exato, né? Desfilei no Brasil, fora do Brasil como Miss, usei pra caramba. Hoje, quando eu prego, eu falo que é uma maratona, porque eu corro de um lado pro outro, não paro, eu sou bem elétrica, eu acho que dá pra ver, né, gente? Eu tô aqui. Então, e aí esse você tá foi o milagre. E aí você tá na mesa desse evento contando esse milagre. Tô lá contando isso e falando da fé. Né? Porque é o que eu tô te falando, eu era uma Estela que conhecia Jesus e já era apaixonada por Jesus. Então, todo lugar que eu ia, eu falava de Jesus. Não tem, a verdade é que não tem como separar a minha vida com a história de Jesus. Ele sempre esteve presente. E aí, eles falam assim, você precisa subir e falar. Aí eu falo, falar o quê? Isso que você tá compartilhando aqui com a gente, mais pessoas precisam ouvir. E aí eu aceito, vou com medo mesmo. E chego e falo assim, bom, gente, como vocês podem ver, não tem uma foto minha aqui, não tem um título essa mensagem, eu tô aqui tremendo e tô obedecendo ao Senhor. Amém. E aí eu falo que a fé dos meus pais um dia me curou, mas que hoje eu podia buscar com a minha fé, falar com o Senhor, e que eles, como vendedores, tinham mais do que vendas para agregar para os clientes. Que eles poderiam ser árvore na vida dos clientes, Amém. Que eles poderiam ser sombra que gera descanso. Então, que era para que todos estivéssemos sensíveis aos pedidos de socorro. Foi mais ou menos alguma coisa assim que eu falei. Porque eu estava bem nervosa, de fato, com o improviso. Não estava na minha programação, mas estava na programação do Senhor. E quando eu desço, tem algumas mulheres esperando e uma fala, nossa,
Parece que virou um culto isso aqui. Você trouxe a presença de Deus, a unção, a atmosfera mudou. E nessa hora eu escuto audivelmente, nesse lado aqui, Jesus falando, é desse jeito que eu vou te utilizar. E nesse dia tudo mudou, porque eu entendi que ele estava ali me entregando uma demanda. Uma missão. Exato, então ele fala, é desse jeito que eu vou te utilizar. Então eu paro e penso, foi sobrenatural, foi espiritual, mas foi muito prático para mim. Porque eu parei e pensei, tá, se ele vai me utilizar num púlpito com um microfone falando dele, eu preciso mudar muita coisa. Então eu chego em casa e apago metade do meu Instagram. Eu me faço uma autoanálise. Até eu postei um vídeo hoje que eu falava sobre isso, né? Foi um arrependimento na prática, porque tudo que eu olhava que não glorificava o Senhor, eu me arrependia e apagava como se eu estivesse jogando no mar do esquecimento. Estela, hoje eu vejo que tem muitas pessoas, outro dia até eu vi um post da Jojo falando, eu sou convencida, eu não sou convertida. Hoje tem muitas pessoas que amam Jesus, mas são convencidas. Isso. Esse foi o momento da tua conversão. Isso. E tem muitas pessoas que são simpatizantes, mas ainda não tiveram essa experiência de ouvir Jesus falar, de saber qual é a sua missão em Jesus, de estar buscando aquilo que são os nossos desejos humanos, que são válidos também. Deus nos fez corpo, alma, espírito, mas se não tiver conectado com esse propósito que você recebeu, ele se torna vazio. Essa experiência de ouvir a voz do teu Criador, do teu Salvador, ressignificou toda a tua existência. Sim, era impossível que eu me mantivesse a mesma Estela. Mexeu muito comigo, foi muito impactante, mas parece que eu lidei de uma forma muito natural, porque o processo que eu fui vivendo de mudanças drásticas e radicais não me feriam, não era uma coisa que eu sofria por abrir mão. Estava feliz. Eu não tinha como não abrir mão, era uma coisa que eu tinha que fazer, sabe? Você abriu mão de amizades? Abri mão de amizades, mas ao mesmo tempo ainda sou muito vinculada a cada uma delas, porque é esse povo que eu tenho trazido para Jesus. Então hoje eu vejo que era necessário, parece, que a Estela fosse por um tempo só convencida. Porque era necessário que eu vivesse em cada lugar profissional que eu vivi, porque é esse povo que me escuta hoje, é esse povo que vai no encontro com Jesus hoje, é esse povo que é alcançado com o meu testemunho, e inclusive é esse povo que tem total misericórdia, compaixão vinda de mim, porque eu já estive lá, eu já fui essa convencida, que estava com um pé no mundo e um pé da igreja, que um dia queria Jesus, mas um dia a proposta profissional me atraía. Então, por já ter vivido tudo isso, o Senhor me deu uma graça para amar esse povo, para abraçar esse povo. Não julgar. Não julgar esse povo, simplesmente amar. Eu falo, bispa, que lá no Encontro com Jesus nós fazemos o papel de uma igreja invisível. É a igreja que muitas vezes vai fingir que não está vendo certas coisas para dar tempo da pessoa vir, se sentir pertencente e ali o Espírito Santo convencer. O Espírito Santo pegar, para dar tempo de, às vezes, as meninas, muitas modelos vão e me admiram tanto que aquilo vai moldando elas, aquilo vai moldando o jeito de vestir, as ambiências. Eu vejo isso, elas falam isso. Que lindo. Então, naquele dia era impossível que eu fosse a mesma Estela. E sabe o que é interessante também? O William Herculano, que passou aqui, ele participou de tudo isso. Porque uma semana antes de eu viver esse despertar, eu o conheci num projeto social. E ele me viu ali entregando uma marmita para uma mulher, mas falando de Jesus. E aquilo despertou ele. Aí ele me perguntou, quem que é você? O que você faz? Aí eu falei, eu sou Estela. Aí ele falou, eu achei legal que você falou de Jesus e tal. Eu sou filha, ele falou, eu sou filho de pastor. Também? Eu falei, eu também sou. Ai, meu Deus. E aí eu já puxei ele pro Encontro com Jesus, que na época nem era Encontro com Jesus, era só uma célula. E ele foi, e ele fez parte, ele assistiu. Tudo isso que eu tenho vivido com Jesus, o Will estava presente, o Will viu, e eu tenho visto o crescimento dele também profissional, com Jesus, nas redes sociais. Então isso é muito interessante, né? O Senhor está trabalhando muito legal aqui nesse programa hoje. Sempre o Bispa Fé em Família vira um culto. Eu fico impressionada como Deus prepara cada domingo, cada história, né? Como Ele mesmo nos conduz para que a gente possa falar para você que está assistindo. Muito e quando Ele te chama, não é inevitável
largar tudo e seguir. É inevitável. Não é, ai meu Deus, vou ter que largar. Não. Simplesmente se torna natural. Se torna a escolha espiritual que se torna natural. Sim. Stella, o que você hoje diria, né, para essas meninas que veem, às vezes, vê a influenciadora, vê as referências dela e está buscando nisso tudo preencher esse vazio enorme que todos nós carregamos, que só Jesus pode preencher, né? Sim. Tem alguma câmera específica aqui que eu falo? Essas, Não, né? é. Para as meninas, né, que muitas vezes estão vendo a Stella, ouviam a Stella de antes, né, e almejavam e desejavam exatamente tudo aquilo que hoje eu falo que é resumido a nada, como o apóstolo Paulo escreveu, né? Comparado à grandiosidade de conhecer o meu Jesus dia após dia, ser modelo não é nada, ser Miss não é nada, ser bailarina do Faustão não é nada. Tudo isso é muito pequeno comparado ao momento que você, de fato, encontra Jesus e começa a vê-lo com os próprios olhos e começa a ter revelação da pessoa de Jesus à luz da palavra. E aí a gente começa a necessitar, bispo, eu creio, que ter uma convicção do amor dele por nós, assim como João, que ele dizia, eu sou aquele que Jesus ama. Não é Jesus que escreve ali, eu dizia que João era o meu preferido. Ele tinha tanta convicção desse amor que ele disse e escreveu, eu sou aquele que Jesus ama. Então, quando você começar, quando você encontrar Jesus de fato e começar a receber do amor dele, a ser nutrido pelo amor dele, aí você vai ver o que é viver, não só sobreviver. Porque, bispa, tem muita gente só sobrevivendo. Tem muita gente que está jogando fora a vida em abundância que foi comprada por alto preço por Jesus. Está jogando fora e vivendo uma vida sobrevivendo, assistindo uma falsa realidade na internet, porque até eu, que hoje tenho uma vida plena em Jesus, não uma vida perfeita, tá, gente, mas uma vida plena em Jesus, se eu for olhar pessoas que estão vivendo coisas e coisas e coisas, Você talvez eu comece a pensar que a minha vida tá ruim, porque a comparação é um mal terrível no nossos tempos, né? Que se a gente olha lá o que só tá viajando, o que só tá andando de jato, o que só tá comprando coisas, a gente começa a achar que aquilo lá é a felicidade, a gente vai ser infeliz o tempo inteiro. Então eu quero assim encorajar as meninas, os jovens, quem nos acompanha, porque isso também não tem idade, a buscar a sua felicidade plena em Jesus, porque quando a gente está firmado na rocha, que é Jesus, vem o dia mal, a gente continua de pé. Vem a dificuldade, a gente continua de pé. Vem a doença, a gente continua de pé. Porque a gente confia, como o Túlio falou, que é diferente de acreditar, mas a confiança, a gente confia num Senhor que é fiel, que é leal, até que Ele venha, Ele não muda. Num mundo, né, de tantas incertezas, de tudo que um dia é uma coisa, no outro dia já não é, a gente precisa se firmar no imutável, que é Jesus. Ah, que linda! É tão lindo ver uma pessoa que realmente encontrou Jesus. E o que nós desejamos e profetizamos é que você também vai ter esse dia, esse encontro com Jesus. Se você está assistindo esse conteúdo, seja no YouTube, seja na rede gospel de comunicação, não é por acaso. É Jesus te chamando, vem mais perto, porque eu quero ser teu pai, eu quero cuidar de você, eu quero te mostrar quem eu sou. Eu quero falar com você e você poder me ouvir. Não é que Deus não fala, é que às vezes a gente não está conseguindo ouvir, porque Ele fala conosco todos os dias. Ele é um pai de amor, que nos ama, que cuida. E como a Stella falou muito bem, não é uma vida perfeita. Ah, bispo, a tua vida é perfeita. Não, a vida da Stella é perfeita. Mas ela é plena nas suas grandes imperfeições. Ela é plena porque encontramos Jesus Cristo, nossa salvação, que nos cura, né? Como o Túlio também falou, de traumas, de dores, dores todos nós temos, mas Ele é a resposta para todas as coisas. Então que você possa fazer uma oração sincera nesse momento. Amém. E a oração de confissão é simplesmente reconhecer, eu preciso de Jesus. E Jesus fala, quando a gente confessa Jesus diante dos homens, Ele nos confessa nos céus. E quando a gente entrega a nossa vida
deixa de querer conduzir e acredita que o Pai tem o melhor para nós. E fala, eu entrego a minha vida nas tuas mãos e reconheço. E peço que o Senhor seja o meu Salvador. As coisas começam a se transformar. Estela, obrigada, querida. Que Deus continue te usando. Amém, amém. Deus continue te dando experiências profundas com o Espírito Santo. Te dando crescimento espiritual, colocando palavras sobre a tua vida, te revestindo de autoridade. Amém. E sim, Estela, você é sucessora de um ministério sacerdotal. Você tem uma escolha de Deus sobre a tua vida. E glória a Deus que você se encontrou com o teu chamado. Amém. Porque Pedro, quando ele estava ali na beira da praia, antes de Jesus ser crucificado, ele estava ali só como um pescador. Estava com as redes vazias, um barco vazio, mas ele abriu aquele barco para que Jesus subisse. Jesus subiu e ele continuou limpando suas redes vazias. Depois Jesus chama Pedro e fala, joga mais uma vez a rede. Veio aquele tanto de peixe que quase que virou os 2 barcos. Quando ele desceu, não importava mais os peixes. Jesus falou, então, larga tudo e me segue. E ele se tornou um seguidor de Jesus Cristo. É o que você é. Todas as vezes que você seguir, Jesus não vai faltar caminho, nem suprimento, nem provisão, nem os desejos do seu coração. Amém. Porque se nós sabemos dar boas coisas aos nossos filhos, quanto mais o nosso Pai Celestial. Ele cuida das coisas pequenas, das coisas grandes, de todas as nossas necessidades. Ele só não vai te dar aquilo que vai te afastar dele. O restante, ele vai suprir na medida de um pai de amor. Amém. Amém? Amém. Deus te abençoe e continue te usando para essa geração. Amém. Uma alegria a gente ver como Deus, o mesmo Espírito, vai levantando corações apaixonados por Jesus, que é o que a gente quer ser cada dia mais. É verdade. Né? Eu posso só convidar quem nos assiste a conhecer o Encontro com Jesus, que eu citei várias vezes. Com certeza. O Encontro com Jesus, Bispa, como eu comentei, ele tem 4 anos, está indo para 5. Ele nasceu sendo uma célula, quando eu ainda estava no Faustão e arrastava as meninas para Jesus. E agora, nesse mês, está completando 3 anos que eu vivi essa virada de chave, nesse dia que eu ouvi Jesus e comecei a, de fato, cuidar de tudo que um movimento precisa, né? Então, lá eu aprendi a pregar, lá eu aprendi a orar por pessoas, né? Lá o Senhor tem se manifestado com poder, com glória, todas as quartas-feiras no Itaim. Então, quem nos acompanha, se quiser procurar, nós estamos lá como Eu Sou o Encontro com Jesus no Instagram. Nós somos um movimento evangelístico. Então, lá nós temos pessoas que estão conhecendo Jesus pela primeira vez, mas temos pessoas também que foram e amaram tanto que tem a gente ali como um apoio da igreja. Então, aos domingos a pessoa está na igreja dela e na quarta-feira ela está lá conosco para receber do Senhor. E um dia eu quero te receber lá com a gente também. Com todo prazer. Obrigada pela oportunidade de falar do Encontro com Jesus aqui. Então segue aí, @Eu Sou Encontro com Jesus. E você de São Paulo pode visitar também. E também a Estela nas redes sociais, @Estela com 2 L's, Breu, né? Isso. Estela Breu, que aí você segue aí também. Muito bom, Estela. Você continua louvando? Então, a parte, eu sou mais, hoje eu sou evangelista e mensageira da palavra, né? O Senhor tem me levado para ministrar o evangelho. Mas, quando eu ainda estava na carreira secular, teve um dia que o Senhor me visitou e me deu uma música pronta, com melodia e tudo. Eu tô com ela parada, não lancei ainda. Mas eu creio que o Senhor ainda vai lançar pode. Aqui no Bispo a Fé em Família. Amém, amém. Prepare e traz. Hoje eu falei com o produtor, sabia? Então essa é a resposta do céu. Amém. Porque eu creio que todos os talentos que o Senhor nos entrega é a serviço do reino, é a serviço do outro. Então por que não no meio da ministração cantar? Né? Por que não? Vamos ensaiar, vamos fazer uma aula, né? Para cantar também. Linda.